Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos aqui falar da previsão dessa lua nova que nós vamos ter no dia 30 de dezembro, uma energia que se mistura bastante com as energias do Réveillon. Meu nome é Maurício Bacara, sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta. O Sol ele já está aí em Capricórnio, já fazem alguns dias, mais ou menos uma semana, e agora no dia 30 de dezembro a Lua vai ingressar também em Capricórnio e nós teremos então o ápice da Lua nova nesse dia, no dia 30. A Lua vai continuar em Capricórnio no dia 31, vai passar o Réveillon ali canalizando também essas energias capricornianas e vai sair de Capricórnio no início da manhã do dia 1º. Como que nós podemos aproveitar então essa lua nova? O que essa lua nova nos pede? O que essa lua nova canaliza para todos nós? Em primeiríssimo lugar, temos que plantar metas, mas que essas metas não sejam fantasiosas, que essas metas não sejam divagações, que essas metas sejam muito palpáveis, muito objetivas, muito pragmáticas. A lua nova é a canalização do Sol e da Lua em conjunção. É quando a Lua ali passa justamente na frente do Sol, claro que não é um eclipse nesse momento, mas passa ali canalizando no mesmo grau as energias do Sol. E saímos desde novembro, início de dezembro, nós saímos então dessa energia sagitariana e entramos agora no solstício nessa energia capricorniana, que nos pede mais pé no chão. Essa lua nova, que é a canalização não só do Sol, mas também da Lua, nos pede então isso, esse plantio, mas sem muita fantasia. O que é a fantasia? A fantasia é quando a nossa mente toma conta e começa a vislumbrar coisas que a gente sabe que no fundo, não vão se concretizar. Porque são sonhos sem objetividade. São vislumbres, imaginações, mas que na prática alguns elementos dentro de nós nos bloqueiam, nos limitam e a gente sabe que no fundo, como eu falei, a gente não vai fazer. Seja por auto-boicote, seja por certas limitações. Então esse momento de lua nova aqui, principalmente dia 30 de dezembro, 31, Réveillon, que é um excelente momento aqui para vislumbrar o futuro, e também até amanhã do dia 1º, nos pede isso, plantio. Só que, como eu falei, que seja algo concreto e que a gente possa pensar, bom, o que eu vou fazer a longo prazo? Bom, para chegar nisso eu tenho que pensar no médio prazo e, obviamente, eu tenho que pensar no que eu vou fazer todos os dias para que esses objetivos que sejam de médio e longo prazo sejam palpáveis. Então é muito importante essa lua nova e, claro, como eu falei aqui, coincide com a própria energia da passagem de ano no Réveillon. É momento de muito pé no chão. Então que os nossos planos sejam muito realistas, como eu falei, sem cairmos em fantasias. E essa lua nova, ela nos pede o quê? Para que a gente possa concretizar, ela nos pede muito autodisciplina. Isso é uma das coisas que, principalmente quando a gente estuda a filosofia oriental, os povos orientais têm muito mais dessa tradição, né, nos seus costumes, na sua vivência. Claro que depois de um tempo isso foi sendo canalizado muitas vezes de uma forma desarmônica, mas a autodisciplina é uma característica principalmente dos orientais. Então nós ocidentais temos que aprender muito com eles, principalmente nesse ponto. Como falei, isso pode ser canalizado tanto para um lado quanto para o outro, né? No lado negativo, digamos assim. Mas a autodisciplina é uma característica essencialmente capricorniana. Então essa lua nova, Sol e Lua estarão em Capricórnio. Só que, como eu falei, devemos evitar a fantasia, até porque o regente de Capricórnio, que é Saturno, ele está em peixes, já está há um tempinho aí, vai ficar em peixes até 2025. Então essa canalização de Saturno em peixes, ela nos traz à tona muito esses elementos, como eu falei, fantasiosos, que nós devemos evitar ao máximo. Dessa maneira, essa lua nova pede muita objetividade, pede muito pragmatismo e sem deixar o nosso plano emocional e se envolver muito. Porque quando a gente deixa o nosso plano emocional entrar, a gente cai em desistências, nós entramos em oscilações, muitas vezes nós estamos super entusiasmados, em outros momentos super desanimados. Isso é o nosso plano astral, o nosso plano emocional, que justamente essa energia capricorniana agora, dessa lua nova, pede, não, só um pouquinho, vamos pensar de uma forma um pouco mais racional. Claro que não é uma frieza, claro que não é para reprimir o lado emocional, mas é só para a gente não deixar entrar esse lado emocional, porque como eu falei,
ele envolve instabilidade, que é a característica natural dele. A Lua, pelo fato de que a Lua está entrando aqui junto com o Sol, a Lua canaliza muito esse lado emocional. Então a Lua, ela acaba muitas vezes ofuscando a nossa energia, ofusca a nossa força. Dessa maneira, a gente tem que evitar esses elementos como eu não quero, eu não posso, eu não consigo, eu não mereço. Tem inúmeros elementos aí do plano emocional, do inconsciente, que nós temos que prestar atenção agora nesse momento de lua nova, nessa passagem também do Réveillon, que é o momento em que a gente estabelece justamente esses objetivos, como eu falei, essas metas para o próximo ano. E lembrando que Capricórnio, se a gente for olhar a mandala astrológica, Capricórnio rege lá o alto do mapa, é a casa 10, é para onde nós temos que subir, é o nosso chamado, é a nossa vocação, é o alto da montanha. Então, nesse caso aqui, nessa lua nova, justamente em Capricórnio, repetindo, Sol e Lua em Capricórnio, canalizando ali em conjunção no ápice dia 30. Justamente para isso, para qual é a montanha que eu vou visualizar para 2025. Repetindo, a curto, médio e longo prazo. Dessa maneira, essa lua nova nos pede comprometimento, só que a gente sabe, muitas vezes o comprometimento não é só em relação a questões externas. O principal comprometimento que nós temos que ter é o interior, é o interno. E o principal comprometimento, no fundo, para quem está buscando espiritualidade, é esse comprometimento, essa autorresponsabilidade de evolução. Quando a gente rompe limitações, quando nós superamos certos bloqueios internos, quando nós trazemos à tona certas forças, é dessa maneira que nós estamos nos comprometendo conosco mesmos. Se a gente consegue fazer esse processo, bom, externamente é natural. O comprometimento com as pessoas, completamente natural. Um comprometimento com uma meta, um objetivo, se torna só um reflexo, uma consequência desse comprometimento interno. Nós nunca podemos oferecer nada se antes nós não cultivamos dentro. Não há como amar as pessoas se nós não amamos nossa própria vida interior. Não há como ter comprometimento externo se nós não nos comprometemos conosco mesmos. Esse é o compromisso, é conosco mesmos. Então essa lua nova, como eu falei, é momento para trabalhar todos esses elementos que eu falei aqui. E a gente pode aproveitar, claro, aquele momento que é o Réveillon, que é esse momento aí que a humanidade, digamos assim, estabeleceu como uma passagem de ano, por mais que do ponto de vista astrológico o ano comece só por volta de 20 de março, mas a gente sabe que essa passagem de ano aí tem a sua energia também, porque a numerologia muda, passamos de 2024, passamos de 2024 para 2025, e como boa parte da humanidade celebra esse momento, isso também tem toda uma egrégora aí por trás. Então que a gente possa aproveitar de fato aí essa lua nova para realmente olharmos para a nossa vida e com muita, como falei, objetividade e muito pragmatismo. Como sempre, se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal ativando o sininho para receber todas as notificações e, como sempre, até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos vocês.